Shalom, 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 povo de Deus, shalom. Ora, amados, queria aqui rapidamente poder vos trazer um alerta. Queria fazer aqui um alerta num algo espiritual, ok? Espero que me acompanhem até o fim. Eu queria vos alertar de uma situação, é algo que tem vindo a acontecer e vai acontecer possivelmente, frequentemente, ok? E então eu queria poder já alertar o povo de Deus para poder estar atento no que vai suceder, de modo que não fiquem assim, posso dizer, ficarem perturbados, ok? Porque quando uma coisa não percebemos do que se trata, o que é, nós ficamos perturbados e alguns se calhar ficam com medo, essas coisas todas. Bom, amados, mas eu penso que é uma coisa que já há muito tempo que anda a acontecer, só que as pessoas nunca perceberam. Inclusive até há pessoas que passaram mal, foram mal faladas, foram mal vistas por causa desse, se calhar, desse tipo de erros. Hoje chegou o dia de eu poder ajudar. Eu penso que o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me mostrado e me ensinando coisas, de modo que para eu poder ajudar os irmãos. Porque quando se trata de coisas espirituais, as pessoas, são muito poucas pessoas que percebem, ok? E se calhar não, tem acontecido pessoas que já foram chamadas de feiticeiros, já foram chamadas de N coisas, por causa desses erros. Do que se trata então que eu estou a querer falar? Estou a querer falar de uma coisa que acabei de perceber, ou seja, já tinha percebido isso, mas hoje chegou o dia de eu poder ajudar nessa matéria. É uma coisa espiritual. Olha, tem pessoas que às vezes sonham, ok? Às vezes sonha que viu, por exemplo, alguém com cara, suponhamos, de alguma coisa, não é? Por exemplo, sonhou com alguém que tinha cara de um jacaré, ou não sei. Pronto, é um exemplo que estou a dar. Mas pronto, de alguma coisa, né? E a pessoa pega naquilo, vai associar quem? Vai associar que a pessoa é bruxa, que a pessoa é feiticeira, essas coisas todas. E depois sai por ali fora falando sobre esta pessoa. Primeira coisa que eu quero dar aqui, deixar aqui. Quando sempre que tiver um sonho sobre alguém, um sonho que seja horrível, terrível, de algo incomum, nunca saia de repente ir contando nas pessoas sobre a pessoa.
você lhe viu com cara não sei de quê, não sei de quantos. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Porque na verdade você não sabe do que se trata. Às vezes é uma coisa alegórica, ok? Às vezes é uma forma alegórica que Deus está a comunicar consigo, que está a te mostrar e você não percebe. E você vai associar aquilo logo que é aquela pessoa, é bruxo e tal, não sei quanto. Ok? Isto tem a ver com muitas coisas, ok? Tem a ver com muitas coisas. Às vezes pode ser o estado de espírito da pessoa, daquela pessoa, do qual você sonhou. Pode ser o estado de espírito daquela pessoa. Pode ser um tipo de espírito que está a agir. Não é que essa pessoa, não quer dizer que essa pessoa ele faz aquilo propositadamente, né? De uma forma tipo que ele pegou um feitiço ou faz feitiço e ele se transforma. Não é isso. Às vezes é uma força espiritual que pode ser que alguém pode estar a usar a imagem dele, não é? Vamos dar um exemplo, por exemplo, os bruxos fazem muito isso, de usar a imagem de outras pessoas, ok? O inimigo faz isso, usar a imagem de uma pessoa, ok? Para confundir. Às vezes também isso acontece, ok? Exemplo tipo que quando Moisés faleceu, Satanás queria o corpo de Moisés. Para quê? Para usar a imagem dele. Estão a entender? Quando eu disse que às vezes pode ser uma linguagem alegórica que Deus também está a comunicar consigo, vamos, em termos bíblicos, vamos ver quando Deus estava a mostrar ao Pedro num cesto todos os répteis da terra, mas só que esses répteis que Deus estava a lhe mostrar era uma forma alegórica. Na verdade eram o tipo de espíritos que se encontrava nas pessoas onde ele ia pregar, ok? Para poderem se converter. Mas Pedro também não entendeu na hora. Então, a perceber as coisas, Pedro só entendeu isso quando chegou lá. Depois de pregar, etc, etc. Ali ele sim entendeu agora a visão que ele teve de um cesto de todos os répteis da terra. Então temos que ter muito cuidado, ok? Isso tem estragado muito as igrejas. Esse tipo de coisas. Por isso, quando é assim, convém procurar sempre alguém espiritual, alguém que entenda as coisas espirituais. Aliás, nem pastores, nem todos os pastores também entendem essas coisas. Ok? Nem pastores, porque por isso que há pastores que quando uma pessoa está a ter visões, não sei o quê, ele também acha que essa pessoa também pode ser bruxo, porque está a ter esse tipo de visões. E às vezes essa pessoa pode ser que uma pessoa que tem o dom de discernimento dos espíritos, não sei quantos, essas coisas todas. Portanto, deve-se procurar sempre alguém indicada, uma pessoa indicada, alguém que seja da área, que domina muito a área espiritual, não é? Por exemplo, os profetas normalmente têm muito essa particularidade de se lidar com as questões espirituais, ok? Bom, outro exemplo. Eu, por exemplo, uma vez, eu estava a conversar com alguém
era aquilo. Mas, de repente, quando olhei bem na pessoa que estava a falar, quando olhei, vocês sabem o que eu vi? Já não vi mais a cara dele, a cara dela, da pessoa que estava a falar, mas vi uma outra cara. Estão a entender agora? Vi uma outra cara, mas era, a cara que eu depois vi é uma cara feia. Era uma cara feia. Entendeu? Então eu depois percebi que era um espírito de fofoca. Estão a entender? Entendi que era um espírito de fofoca. Então, podia não ser, vendo aquilo daquela forma, em pleno dia, mas podia ser, por exemplo, em sonhos. Estão a entender? Podia ser em sonhos. Mas não quer dizer, atenção, estou a dizer que não é que sempre assim que quer dizer isto. Aquilo foi naquele momento que o discernimento que eu tive naquele momento. Entendeu? Outro exemplo. Uma vez havia uma pessoa, até era, não sei se essa pessoa ainda existe, não sei, já foi há muito tempo. Essa pessoa não gostava que eu falasse das revelações. Não gostava. Andava sempre toda hora a me mandar para parar. Mas eu me perguntava, ficava inquietado. Por que essa pessoa não queria que eu falasse? Por que essa pessoa implicava-se sempre comigo nessa matéria, nessas coisas? Por quê? Por que tanta implicação? Eu não percebia. Aquela implicação chegou uma vez que Deus me mostrou em sonho. Me mostrou em sonho. A pessoa tinha dentro de si, tinha serpente enrolada no seu ventre. E eu, pronto, naquele momento, depois do sonho, também tive discernimento até que eu acordei do que se tratava. Ok? Do que se tratava. Então, percebi como eu me inquietava tanto sobre a pessoa, porque é que a pessoa andava a se implicar tanto comigo nas questões das revelações. Então, percebi que Deus me mostra qual é a influência que fazia com que essa pessoa se implicava comigo. Estão a entender? Então, você primeiro tem que perceber, quando Deus te mostra relativamente a uma pessoa, alguma situação, você primeiro tem que perceber qual é a razão. Porque pode ser o inimigo está a querer confundir. E veja, você com aquela pessoa não tem problema nenhum. O vosso relacionamento é um relacionamento tudo XPTO. E a pessoa também não tem assim comportamentos, digamos, bizarros ou é uma pessoa espiritual, etc. Então, você tem que procurar perceber qual é a razão. Esse aqui é o ponto importante. Qual é a razão de você? Você tem que se perguntar qual é a razão de ter esse sonho
relativamente àquela pessoa. Ok? Nos últimos momentos, conversas que vocês tinham, o que houve? Havia algum discordo? Havia alguma contenda entre vós ou não? Tem que procurar saber. Vocês estavam o quê? Estão a tentar fazer alguma coisa junto? Estão a querer se aliar em alguma coisa? Então, Deus está a alertar para teres cuidado com aquela pessoa, porque pode ser que o espírito que está naquela pessoa não é bem o que você, ou seja, o que você está a ver a pessoa não é bem essa pessoa. E Deus te mostra de uma forma alegórica que tenha cuidado com essa pessoa. Mas não quer dizer que essa pessoa seja bruxa ou bruxo. Estão a entender? Quer dizer, pode ser nesse sentido. Ok? Naquilo que vocês estão a querer fazer, para ter cuidado. Que a pessoa não é bem isso que você está a pensar. Por exemplo. Estão a entender? Por isso que Deus mostrou as características das pessoas no Pedro, numa visão, num cesto, todos os répteis da terra. Entendeu? Estavam onde essas pessoas estavam? Na casa do Cornélio, onde ele foi pregar. O Pedro, quando chegou lá, pregou e tal, não sei quando, e até receberam até a unção do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, etc. Foram batizados com o Espírito Santo. Então, é preciso termos muito cuidado, ok? Muito cuidado. Porque quando Deus está querendo te alertar alguma coisa, Deus também dá entendimento no próprio sonho, também dá, não é? Dá o sentido de você perceber do que se trata. Mas se você não tiveste a revelação em próprio sonho do que se trata, então você tem que ter cuidado, porque pode ser o inimigo a estar a querer vos pôr em conflito com o irmão ou com a irmã. Ok? Outro exemplo que eu vou vos dar. Houve uma altura, também era uma outra pessoa, era também servo de Deus. Não, atenção, não quer dizer que essa pessoa era um falso profeta, não era mesmo um servo de Deus, não é isso. É por isso que eu disse que a pessoa também que não percebe essa área. E depois começam a implicar-se com pessoas que têm essa função, não é? E às vezes até se implicam com pessoas que estão a ser chamados na área de profético, como profeta. Às vezes também acontece isso. Começa a haver aí choque, conflito. Outra coisa, uma vez, Deus falava comigo, me mostrava coisas, etc. E havia alguém que era também, era servo de Deus, mas também era assim. Era toda hora, percebeu? Comigo. E chegou um dia, Deus me mostra em sonho, né? Porque sempre foi assim. Quando começo a ter começo a perguntar a Deus, às vezes perguntar quando eu falo, não é abrir a boca, é no meu coração. Muitas das grandes coisas, das revelações que Deus me deu, sempre foi eu a perguntar no meu coração, sem abrir a boca. E Deus me mostra. Às vezes fala comigo no ouvido, e às vezes mostra em sonho ou em visão. Bom, um dia, Deus me mostra em sonhos que manda-me ir ter com uma pessoa. Isso é sonho. Ir lá lhe cumprimentar e ele iria se comportar de uma forma tal. E eu fui lhe cumprimentar e se comportou, ou seja, Deus mostrou assim, se eu lhe cumprimentar, ele vai se comportar de uma forma tal. E quando se comportar daquela forma tal, então eu vou perceber o que andava sempre a se implicar comigo e não aceitava das coisas que eu dizia. Ok? Então, que Deus diz assim, porque era orgulhoso. Pronto.
Então eu disse assim, então vai entender que é orgulhoso, por isso que não aceita o que você diz. Quando lhe cumprimentar, então ele vai se comportar de uma forma tal. Então você vai entender, se quando isso acontecer, você entenderá que é orgulhoso, por isso não te aceita. Ok, eu acordei, e um certo domingo eu disse assim, então eu vou lá agora na tal igreja, fui lá cultuar e no fim do culto fiz aquilo, exatamente conforme eu vi em sonhos, fui lá lhe cumprimentar e se comportou exatamente. Então tive a resposta, pronto, acabou. Tive a resposta porque que não aceitava das coisas que eu falava, se confirmou. Então entenderam o que estou a querer vos ensinar, irmãos? Então tenham muito cuidado, não se precipitem, não saiam daí a chamar pessoas de bruxos, de bruxas à toa. Cuidado, ok? Só porque você teve um sonho relativamente ao irmão, à irmã, etc. E você vai sair por ali e dizer que uma pessoa é bruxa ou bruxo. Cuidado, cuidado, porque senão ainda podem chamar você mesmo ou você mesma de bruxa ou bruxo, ok? Cuidado. Você pode dizer que sim, já tivesse um sonho sobre alguma coisa, mas nunca refere diretamente que a pessoa, o fulano, não faça isso. Nunca façam isso, ok? Nunca. Isso destrói igrejas. Nunca façam isso, ok? Então eu vou deixar essa mensagem e Deus abençoe.